Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo e do nosso Deus e Pai. A todos vocês que estão aqui me vendo, me ouvindo, que o Senhor esteja realmente trazendo a graça e a paz da parte dele a todos vocês. Amém? Estão me acompanhando no canal do YouTube, Paulo Rogério da Cunha. Vai lá, acompanha, esses estudos estão lá. Dá um like, não é? A gente está pedindo, está fazendo uma pequena propaganda aqui, um marketing, né? Todos esses estudos e os demais que nós já fizemos e que você não acompanhou, eles estão lá no nosso canal, ok? Então, você pode fazer um programa de estudos, né? Se assim desejar, nos acompanhando, ok? Então, tem diversos estudos sobre diversos temas que você pode fazer aí a sua agenda anual e nos acompanhar, tá bom? Eu aguardo vocês e aguardo também que vocês passem a outras pessoas para se inscreverem lá. Repito, no YouTube o nosso canal é Paulo Rogério da Cunha, ok? A aula de hoje é sobre a impecabilidade de Jesus Cristo como homem. Às vezes surgem-se dúvidas no meio da igreja sobre essa questão, mas se ele é homem, ele é pecador. E aí? Como se explica isso? Veja bem, estamos vivendo no meio do pecado, desde que Adão e Eva cometeram os erros lá no Jardim do Éden, e entrou o pecado no mundo. Mas Jesus foi homem e não pecou. E é isso que nós vamos ver na aula de hoje. Não é? Nós vamos tentar passar isso de uma maneira muito simples, tá? Uma base para vocês entenderem que Jesus não pecou e que vocês se aprofundem, que vocês leiam e entendam realmente de uma forma bem mais profunda a questão que Jesus não pecou. Nós aqui apenas vamos comprovar biblicamente que ele foi um homem que não cometeu pecado. Certo? E querendo saber mais do assunto, aí você realmente vai ter que se aprofundar nos estudos da Escritura. Tá joia? Então vamos lá. A aula de hoje. É a aula número 6 e nós vamos falar sobre a impecabilidade de Cristo homem. Porque como Cristo Deus, isso é impossível, isso não existe a possibilidade, ok? É inexistente Cristo, Filho de Deus, ter pecado, mas ele esteve sujeito ao pecado enquanto homem aqui na Terra. Uma outra prova que nós podemos colocar como Cristo homem é o fato de que ele não pecou. O escritor aos Hebreus diz o seguinte: antes foi ele, Cristo, tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Então, o que o escritor aos Hebreus aqui, destrinchando isso aqui? Ele, Cristo, ele foi tentado em todas as coisas. A nossa semelhança o quê? A semelhança humana. Então, ele foi tentado a pecar, como nós estamos expostos a essa tentativa que Satanás coloca de colocar o pecado em nós, de fazer-nos pecarmos. Jesus, conforme a nossa semelhança, conforme a semelhança de homem, humana, ele foi exposto a isso que nós estamos expostos, mas ele não pecou. Assim está escrito. A Bíblia é infalível. A Bíblia é
a verdade de Deus para os homens. Ela foi inspirada pela terceira pessoa da Trindade, Deus Espírito Santo. Então, não há falhas naquilo que está escrito. Talvez haja falta de entendimento humano. Mas, repito, a Bíblia é infalível. Falando sobre a Bíblia, ela mostra um Jesus como um sumo sacerdote, sem mancha e feito mais alto que os céus. Então, aqui, o escritor aos Hebreus, ele passa para nós justamente essa questão de que ele, Jesus, homem, não pecou. Essa é a ideia principal de Hebreus, capítulo 7, e que se resume no verso 26. Então, Hebreus 7 e 26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, ele está falando de Cristo, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime que os céus. Ele está falando sobre Jesus Cristo, né? Então, o sacerdócio de Cristo, ele é eterno. Uma parte do seu sacerdócio foi desenvolvido e foi feito aqui na terra enquanto homem. Não há interrupção nesse sacerdócio de Cristo. E não seria o tempo, em torno de 33 anos e meio, em que ele viveu nessa terra, que haveria, né, um corte nesse sacerdócio de Cristo. É isso que o escritor aos Hebreus diz no seu verso 26 do capítulo 7. E nós vemos 7 e 26. Olha, uma questão importante. Santo, inocente, imaculado e separado dos pecadores. Então ele foi separado, é lógico que ele não ia pecar. Não. Esse separado dos pecadores é porque ele buscava uma comunhão com o Pai. Então, como ele foi tentado em todas as coisas, ele buscava em Deus, através da oração e da comunhão com o seu Pai, a distância do pecado. Hebreus 9 e 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo? Por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Veja aqui que o escritor aos Hebreus, ele diz claramente de um Jesus humano. O sangue de Cristo é físico, sangue. Que pelo Espírito eterno, pelo Espírito está em letra maiúscula, então é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, se ofereceu a si mesmo. Cristo se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Então, você vê aqui a questão de Cristo estar sendo tentado em todas as coisas, mas não ceder à tentação e pecar, porque ele se ofereceu a Deus, não é? Aí vamos lá para João 3,16. Já deve estar cansado, né? Mas João 3,16 é meu versículo que, para mim, qualquer estudo que eu dou, eu tenho que falar João 3,16. Me desculpa.
porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito. Jesus se deu através de Cristo, Jesus se deu através do seu Pai. Pelo amor de Deus ao mundo, ele ofereceu o seu Filho, e o seu Filho aceitou estar neste mundo para redimir o homem dos seus pecados. Então, ele se deu imaculado a Deus. E ele purificará as vossas consciências, as obras mortas, para servir ao Deus vivo? Claro que sim! É uma pergunta que o escritor aos Hebreus diz, mas com certeza, porque o seu sangue derramado na cruz do Calvário nos purifica de todo o pecado. O sangue derramado nos purifica de todo o pecado. Então, esse pecado que nós estamos diante dele todos os dias, sendo tentado em todas as coisas, através de Jesus Cristo, ele foi purificado. Não que nós devemos andar na prática do pecado. O pecado deve ser um desvio na vida do cristão. Se isso acontecer, nós temos um advogado diante de Deus, que é Jesus Cristo, homem. Porque a obra expiatória do pecado foi feita com ele, sendo homem, porque ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Ele morreu. Homem. Divindade não morre. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo não tem início e não tem fim. Eles são eternos. Mas Jesus Cristo, homem, morreu pelos nossos pecados. Ele foi tirado de uma cruz, ele foi enterrado numa gruta. Mas ao terceiro dia ressurgiu. E por 40 dias ele apareceu, principalmente aos seus discípulos. E depois foi assunto aos céus. Homem. O apóstolo Pedro também nos ensina que Cristo é o Santo de Deus. João 6, essa é uma das passagens que eu mais gosto na Bíblia. Se a Bíblia você pode ter preferência, mas nos leva a uma confiança e a uma esperança maravilhosa. Eu vou ler o 68 para vocês entenderem. Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Pedro estava conversando face a face com Jesus. Não era um espírito que estava na frente de Pedro, era Jesus homem, encarnado, pele e osso. E olha o que Pedro diz no 69. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Pedro reconhece em Jesus as suas duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Senhor, face a face, falando com ele. Nós temos crido e conhecido. Conhecido com quem? Pelas palavras de Jesus, conhecido nas suas atitudes, conhecido porque eles o acompanhavam. Conhecido desde o chamado, em que Jesus virou e falou: vinde e farei pescadores de homens. E eles largaram suas redes e seguiram a Jesus homem. E Jesus ensinou ali, por 3 anos e meio, esses discípulos, e falando especificamente de Pedro, que também participou, a sua divindade, mas também a sua humanidade. Eles viram. E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Amém? Um homem que não cometeu pecado. E aí Pedro, parece que até Pedro relembra, quem sabe Pedro relembrou disso que ele tinha falado pessoalmente com Jesus. Na sua segunda carta, ele diz no capítulo 2, verso 2.
e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. O que Pedro fala? Que haveria homens que entrariam com heresias, que negariam o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo, né, o peso do pecado. E que muitos seguiriam essas dissoluções, esses falsos cristos, essa falsa apresentação de Jesus Cristo aos homens. Por quê? Porque eles blasfemaram o caminho da verdade. O caminho da verdade foi aquele que Cristo ensinou. E quando ele ensinou a verdade aos seus discípulos, vamos nos ater aqui a Pedro, que foi um dos seus discípulos, agora feito apóstolo, quando ele ensinou o caminho da verdade aos seus discípulos, lá em João, ele virou e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, a verdade ensinada por Cristo levaria agora nós, como igreja, ao Deus Pai, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Deveria passar pela verdade, que é Jesus Cristo, e ele, sendo verdade, não poderia habitar nele o pecado. Ele sendo o caminho, não poderia habitar nele o pecado. Ele sendo a vida, não poderia habitar nele o pecado. Ah, mas aqui nós temos que entender que ele estava falando como um homem, e que o seu sacrifício na cruz do Calvário, como um homem, levaria espiritualmente, aí nós entramos na parte divina, aqueles que o aceitassem como seu Salvador, a serem filhos de Deus. Isso está de acordo com o que João, que também foi um dos seus discípulos, afirmou, em que nele não havia pecado. Agora, o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 3, e no verso 5, ele diz o seguinte: e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Infabilidade da palavra de Deus. Nele não há pecado. Você que está me ouvindo, a Bíblia diz: eu não posso ir contra a Bíblia, eu não posso ir contra o Espírito Santo de Deus que inspirou esses homens a escreverem isso. E João afirma, né, sem cortar caminho, João vai reto. Nele não há pecado, e não houve pecado na pessoa de Jesus Cristo, homem. E ele não tendo pecado, ele veio para tirar os nossos pecados, ele não veio para acrescentar os nossos pecados através dos seus pecados, porque nele não houve pecado. Então ele veio para nos libertar das amarras de Satanás. Ele veio para nos libertar daquilo que Satanás nos tenta todos os dias. Ele veio nos libertar e nos trazer a vida eterna. E isso ele fez como homem, enviado por Deus. Ele aceitou esse sacrifício, sendo Deus, Deus Filho, e veio, através da geração em Maria, a se transformar homem, para cumprir o plano e a obra do soberano Deus. E ele teve que ser homem. E o apóstolo Paulo, ele confirma o que Pedro diz, o que o escritor aos Hebreus diz, o que João diz na sua carta aos Coríntios, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5 e 21.
aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele, Jesus Cristo, fôssemos feito justiça de Deus. Vocês entenderam agora porque na cruz do Calvário Jesus disse: Deus meu, por que me desamparastes? Por causa disso que o apóstolo Paulo diz. Ele se fez pecado por nós. E naquele momento, na cruz do Calvário, onde ele estava recebendo os nossos pecados, onde ele estava se fazendo, né, pecado por nós, Deus não suporta o pecado. E Deus não pôde contemplar o seu filho, cumprindo o mandamento, cumprindo a ordem que ele tinha dado. E quando ele se fez pecado por nós, ele sentiu como homem aquela angústia. Ele sentiu como homem que Deus não estava com ele, porque ele era um com o Senhor Deus. Ele estava em comunhão permanente com Deus. Então, o servo, ele sente quando ele peca, não é? Falando humanamente, eu e você, ele sente quando ele peca, que ele se afastou de Deus. Por quê? Porque nós temos uma comunhão com Deus. E essa comunhão, o Espírito Santo, ele diz, olha, o que você fez não está certo. Você precisa se arrepender. Não que Cristo precisou se arrepender, mas eu estou dizendo que quando o apóstolo Paulo fala isso, ele fala com a autoridade que foi lhe dada pelo Espírito Santo. E ele registrou essas palavras na Bíblia. E mais uma vez eu repito, é infalível. Nela não há erro. Nela, apesar de ter sido escrito por homens, não existe ideias humanas, mas sim existe a inspiração do Deus Espírito Santo. E Paulo escreveu, e eu vou repetir, aquele que não conheceu o pecado. Então, ele não conheceu o pecado. Ele passou por aqui. Então, a impecabilidade de Cristo como um homem está comprovado na Bíblia Sagrada. E continuando, vou iniciar o verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Isso chama-se amor. Isso chama-se graça. Favor imerecido. Para que nele, Jesus Cristo, fôssemos feito justiça de Deus. Através de Jesus. Amém? Nós vemos que essa impecabilidade de Jesus Cristo foi até mesmo comprovado por homens, não é? Que não foram inspirados pelo Espírito Santo como Paulo para escrever as cartas. Não acompanharam, né? Não foram discípulos de Jesus, acompanhando, né, a sua caminhada, aprendendo com ele, tirando aí Judas, mas os restantes que eu cito aqui, veja bem, eles reconheceram que ali estava um homem sem pecado. A esposa de Pilatos, no momento em que ele foi levado, né, a Pilatos, a sua esposa, ela se sentiu perturbada pela decisão que Pilatos estava sendo induzido a tomar. O capítulo, veja Mateus 27 e 19. Pilatos foi avisado em que ali havia um justo da qual não tinha o pecado e não tinha a transgressão que os principais, o sumo sacerdote, os escribas, os saduceus, os fariseus queriam colocar em Jesus através do Império Romano, através de Pilatos. Instigar Pilatos a tomar uma decisão, porque ele era o governador de toda aquela região. Então, olha o que diz a esposa.
Mateus 27, 19. E estando ele assentado no tribunal, Pilatos, né, falando de Pilatos, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Então, veja bem, o sonho que ela teve, não existe a descrição desse sonho, mas foi um sonho de sofrimento pela decisão da qual Pilatos estava prestes a tomar, em decidir em soltar Jesus ou soltar Barrabás. Não te envolvas com o sangue desse justo. Mostrando a impecabilidade de Jesus. O ladrão na cruz. Pouco tempo, né? Pouco tempo ele teve. Talvez ele conhecia de falar de Jesus. Talvez teve em algumas multidões. A Bíblia não fala isso, isso é apenas um pensamento meu. Mas, enfim, vamos ao fato. O fato de Lucas 23 e 41. Lucas 23 e 41. Houve um debate entre os dois ladrões que estavam na cruz. E um deles virou para o outro e disse o seguinte: e nós, quer dizer, né, a discussão entre os dois ladrões. Na verdade, com justiça, porque nós recebemos o que os nossos feitos mereciam. Então ele reconheceu que ele estava sendo crucificado por ter transgredido as leis humanas, as leis judaicas, enfim, ele transgrediu. E se era ladrão, ele tinha cometido pecado, o pecado do roubo, o pecado de transações financeiras ilícitas, nós não sabemos, mas ele foi condenado. E ele diz ao outro: nós estamos merecendo pelo que nós fizemos. Mas este nenhum mal fez. Então, não havia nele pecado para condenação e morte de cruz. Judas, que andou com Jesus, mas foi tomado por Satanás. Mas houve um momento antes que ele se enforcasse. Ele sentiu o peso do que ele tinha feito. E ele reconheceu quem era Jesus, porque ele andou, ouviu, presenciou. Mas, infelizmente, ele não quis seguir os passos de Jesus. Então, Judas disse: pequei traindo sangue inocente. Não havia nele pecado para que Judas o traísse. Não havia nele nenhum delito para que Judas o traísse. E veja bem o desprezo dos que estavam, não é, ali ouvindo o que que Judas falava, né, que eram os principais sacerdotes e os anciões, os homens da casta alta de Israel. Eles viraram para Judas e falaram: e aí? Nós conseguimos, mais ou menos assim, nós conseguimos o que nós queríamos, levá-lo à cruz, tirar dele a palavra que pode nos destruir. Então, antes que ele nos destrua pelo que nós fazemos, porque somos sepulcros caiados, como Jesus classificou os fariseus, e classificou muito desses principais, que louvam a Deus exteriormente, mas por dentro estão podres, praticam pecado. Então, aqui, você vê a mancha do pecado, você vê a falta de dó, você vê a prepotência, você vê aqui a questão de não perder a sua posição. Eles viram para Judas, né? Assim, na maior frieza de coração, na maior frieza de palavras, e diz: eles, porém, disseram: o que nos importa? Isso é contigo, quer dizer, isso é problema seu. Foi você que fez.
Eu não estou nem aí. Veja a frieza de coração desses homens. O pecado morando no coração desses homens que os fez endurecer e levar Cristo à crucificação, a levar a cometer o pecado de crucificar um inocente. E a Judas, o remorso de ter feito a traição, um pecado, de ter traído aquele homem que ele acompanhou, que ele ouviu, que ele viu curas, ensinamentos e milagres. Judas entendeu que ele tinha traído sangue inocente, mas o pecado já o tinha dominado. E diante dessas duas faces, entre o pecado de Judas e o seu remorso, ele viu, olha, esse homem é inocente. Eu traí sangue inocente. Então, um outro caso em que nós mostramos a impecabilidade de Jesus. E o centurião, que estava guardando ali na crucificação, não só o centurião, mas a sua guarda. Continuando em Mateus, nós vamos para o 27, o verso 54, onde aconteceram aqueles fenômenos naturais de terremoto, as pedras fenderam, os sepulcros abriram e tal. E eles, o centurião e a sua guarda, que estavam ali na cruz do Calvário, guardando aquele ato da crucificação, depois de terem visto tudo isso, o terremoto, tendo visto as coisas que haviam sucedido, eles tiveram um grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E ele, como Filho de Deus, ele não podia ter pecado nele. Então, este era verdadeiramente o Filho de Deus. Filho de Deus. Deus Filho. Aqui mostra, né, a fala do reconhecimento de um Deus divino, de um Deus 100% homem, demonstrado na cruz do Calvário através de um Deus homem, exposto, morto, com seu corpo sangrando. O físico estava ali, a carne estava ali, o osso estava ali, o sangue estava ali, como nós, homens. O centurião olhou para esse homem Jesus e viu nele o Filho de Deus, o Deus Filho divino, segunda pessoa da Trindade, comprovando a questão da impecabilidade de Jesus e comprovando aquilo que nós iniciamos lá na primeira aula, a questão da hipostática, onde você tem duas naturezas em uma pessoa só, em que somente Jesus teve esta hipostática, né? Teve esta natureza, a natureza divina e a natureza humana. Ok? Amém? Aula que vem, nós vamos ver algumas indagações que têm surgido no nosso meio, mas que a Bíblia esclarece para nós. Às vezes nós fazemos a pergunta certa, às vezes nós queremos a resposta que nos agrada. São algumas indagações que aparecem diante desse fato de Jesus homem, Jesus Deus. E aí nós vamos dar uma olhada. Amém? Fica com Deus. Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.